Muito boa noite, você que está nos assistindo em qualquer parte desse planeta. Vamos dar início às 24 horas de ligação do primeiro Festival Literário de Itabira, um sonho de muitos e muitos anos, viabilizado pelo Instituto Cultural Vale. Com muita alegria, eu estou aqui na casa onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, na cidade de Itabira. A gente chama de Casa de Drummond, por isso. A casa de onde ele viveu até seus 14, 15 anos. E daqui surgiram as suas primeiras palavras escritas, os seus primeiros poemas. A casa que dessa janela aqui do ladinho, não vai dar para ver, mas de repente eu pego e viro a câmera, ele ouvia o sino Elias, o sino que tocava na Catedral Nossa Senhora do Carmo, aqui do Rosário, aqui do ladinho. É também o motivo de um dos nossos temas aqui. O Festival Literário de Itabira, o Flitabira, é um festival corajoso, diverso, divertido, principalmente, mas muito original. Nós conseguimos conciliar atividades digitais e presenciais com todos os campos de possibilidade que ambas nos permitem. O digital ao vivo, o digital pré-gravado, o digital do acervo do Sempre um Papo, que tem 35 anos de vida, então nos horários mais fracos, entre 24 horas, 23 horas e 9 da manhã, a gente vai reprisar as grandes entrevistas que eu fiz no decorrer do tempo. Ao mesmo tempo, aqui embaixo, no Museu de Itabira, vai estar fisicamente os autores de Itabira conversando com as pessoas. Logo depois eu venho aqui para esse estúdio que a gente montou dentro da Casa de Drummond e fazemos uma live. Ao mesmo tempo, aqui na parte da rua, nós fechamos uma gastronomia, um espaço litero-gastronômico com livraria, gastronomia e um palco, onde daqui a pouco o grupo de dança Primeiro Ato vai se apresentar com um espetáculo Sem Lugar, um espetáculo baseado na obra de Drummond, e é por Drummond que nós estamos aqui, em certa medida, porque eu brinco que todo festival tem ali seu formato tradicional, né, Danilo? Não é, Osório? Que é efeméride, data, autor homenageado, etc. Quem tem Itabira e quem tem Drummond não precisa de patrono, o patrono está pronto. É o patrono e seus múltiplos assuntos que ele tratou durante uma vida inteira, inclusive e especialmente Itabira. E é por isso que a gente decidiu vir aqui, é por isso que nós fizemos essa boa parceria com o Instituto Cultural Vale para viabilizar o primeiro Festival Literário de Itabira, porque eu acredito que esta é uma das cidades mais literárias que eu conheço no mundo, porque Carlos Drummond de Andrade falou sobre essa cidade desde quando ele começou a escrever lá em Belo Horizonte, na imprensa oficial, as primeiras crônicas, até o final da sua vida, nos grandes jornais e livros brasileiros. Então, quem conhece em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, a poesia de Drummond, conhece Itabira. Tem em Itabira as referências que ele tinha de memória, de infância, de fala e de tudo. Então, é por isso que nós temos todos os temas em um nome só, que é Carlos Drummond de Andrade. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muitíssimo a presença do Osório, do Instituto Cultural Vale, do Fernando Osório. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por viabilizar esse sonho. E o professor Danilo Miranda, do Sesc São Paulo, muito obrigado aqui também por estar conosco, fazendo essa abertura dessa temporada de 24 horas no ar, desde agora até domingo, dia 31 de outubro, às 21 horas, quando a gente encerra essa maratona, dia de aniversário de 119 anos de Carlos Drummond de Andrade. Eu queria convidar o Osório a falar algumas palavras e dar o pontapé inicial nessa maratona. Boa noite, Osório. Vamos lá. Boa noite, super boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Quero primeiro cumprimentar a todos que estão nos assistindo na plataforma. Também ao Danilo Miranda, meu companheiro de painel aqui, muito boa noite. Quero primeiro dizer que é uma alegria enorme para o Instituto Cultural da Vale
patrocinar o primeiro Festival Literário Internacional de Itabira, né, o Flitabira, e refletir sobre esses caminhos que as atividades culturais tomarão no mundo pós-Covid. Eu costumo dizer que o mundo, quando começou essa pandemia, decolou numa sociedade organizada de uma forma completamente diferente de onde esse avião vai agora aterrissar num mundo realmente digital, híbrido, onde de fato se vê uma sociedade sofrida por causa das questões sanitárias do nosso país. Estamos vivendo momentos de extrema preocupação do ponto de vista de economia, de emprego, e quando se passa um momento em sociedade com tamanha preocupação, de fato o povo se retrai e precisa se reinventar nesse mundo digital. E de fato a cultura é a alma de um povo, né? Somente com a cultura que a gente consegue refletir e ter alegria de viver e de fato alimentar um povo. O povo se alimenta da cultura, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, refletindo sobre esses caminhos. Eu acho que é fundamental celebrar e pensar nesse poder transformador que a cultura tem, onde nasceu Drummond. Eu acho que recentemente eu estava conversando aqui sobre o festival. Eu me lembro da minha juventude, eu tive o prazer de ser vizinho de Drummond em Copacabana. Eu morava a alguns poucos passos do prédio dele, então eu via com frequência. Então quero também dizer que é uma alegria pessoal muito grande estar aqui inaugurando esse primeiro festival literário, e vocês transmitindo isso desde a casa onde Drummond nasceu. É de fato o berço da cultura e também o berço da Vale, né? Vamos lembrar que a Vale nasceu em Itabira, então isso é muito inspirador. A gente vive um momento de quebra de conceitos pré-existentes que nos leva de fato a essa nova forma de viver e fazer cultura e apoiar cultura. E o nosso Instituto Cultural, ele nasceu há 1 ano e meio atrás, apesar da Vale há mais de 20 anos apoiar a cultura. Foram quase R$1 bilhão nesses últimos 10 anos de apoio à cultura, mas eu quero dizer que esse instituto nasceu num momento muito importante, no momento em que ele passou, de fato, a apoiar a cultura. Já estamos indo, nesse ano, agora para a nossa segunda chamada cultural. Foram aí quase 3.000 projetos inscritos. A gente colocou aí R$25 milhões na primeira chamada e agora na segunda chamada. Vamos estar aí anunciando no final de novembro, lá pelo dia 30 de novembro, o resultado dessa chamada. Mas eu quero dizer que a nossa maior missão aqui é promover a cultura, incentivar a economia criativa desse país que está tão carente nesse momento, e levar uma nova forma de viver, apoiar e fazer cultura. Então, acho que aqui hoje quero parabenizar a todos, porque é uma oportunidade de ampliarmos o alcance de ações tão importantes como essa do Flitabira, que compartilha toda a inspiração literária da cidade, ainda mais pessoas que, através de seus canais digitais, então estamos vivendo essa festa de fato em Itabira, e nós desejamos que essa experiência com potencial transformador como esse se multiplique em muitos encontros, aprendizados e descobertas daqui por diante. Então, eu queria aqui fazer essas minhas primeiras palavras iniciais, dizer que o Instituto Cultural Vale está hoje em festa aqui junto com Itabira. Você lembrou de coisas é fogo, né? Eu tenho tanta coisa para dizer e o mais importante eu esqueço, né? Que é uma atividade, uma iniciativa focada na leitura, no livro, no incentivo ao hábito da leitura. Nós estamos aqui por causa do livro e por causa da leitura. Obrigado por me fazer essa... Só para você saber, eu já estou com o livro aqui, ó. Maravilhoso! Já estou com o livro aqui, Vasco Mundo. Fotografia Adriano Fagundes, Carlos Drummond de Andrade.
Esse é um Já livro tá aqui. super inovador que vai ser... Ô Danilo, esse livro foi viabilizado pelo Instituto Cultural Vale e pela construtora direcional lá de Belo Horizonte. Esse livro é um exemplo da loucura que nós estamos vivendo aqui e eu quero logo depois passar a palavra para você para nos dizer como que você e o SESC fez esse enfrentamento, é um importante depoimento que você vai nos dar. Mas como exemplo, Bruna Lombardi, na sexta-feira, dia 29, vai estar aqui embaixo, na livraria, fisicamente, autografando os seus livros. Ao seu lado, Pedro Drummond, neto de Drummond e idealizador desse livro, Vasto Mundo, as fotografias do Adriano Fagundes e poemas de Carlos Drummond de Andrade, vai estar, ele inventou um carimbo com a assinatura de Drummond e vai carimbar os livros aqui embaixo. Logo depois, Bruna, Pedro e eu subimos para esse mesmo espaço e fazemos uma live para o mundo inteiro. Quer dizer, esta ambiência, esta diversidade, como disse o Osório, essa nova fase que entramos, onde o digital vai fazer parte da nossa vida, é o nosso próximo enfrentamento, para o bem e para o mal, para os vícios, né, que as diversões, que as distrações digitais trazem, para os benefícios que o digital traz para a educação, coisa que você, Danilo, está lá na frente com o SESC já há muitos anos. Então, eu gostaria, só fiz esse parêntese porque o Osório mostrou o livro e agora eu gostaria de te ouvir, Danilo. Muito obrigado, dizer que você é o meu pé de sorte, todo festival literário que eu faço há anos, Danilo Miranda abre, porque para mim, se tem uma pessoa que consegue personificar de forma ética, correta, dinâmica, inteligente, sensacional, esse mundo formado pela cultura, social, entretenimento e bem-estar, palavra que eu aprendi com o Danilo, muito bem usada, bem-estar, engloba tudo, né, Danilo? É Danilo Miranda. Muito obrigado, Danilo. Afonso, muito obrigado, Luiz Eduardo Osório. É um prazer enorme estar aqui, uma honra inaudita poder estar nessa primeira edição do Fritabira, da Feira Literária de Itabira, algo muito especial, né? Cumprimento a todos, dou os parabéns a todos os envolvidos, ao Instituto Vale, ao Sempre um Papo, ao meu querido Afonso, e, enfim, eu acho isso extraordinário. Eu tenho também, como foi mencionado pelo Luiz Eduardo, um motivo de ordem, digamos, pessoal, com alguns modestos pontos comuns, claro, com a figura do nosso grande poeta, do maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Primeiro, ele estudou na cidade de Friburgo, no Colégio Anchieta, onde também eu estudei, claro que muitos anos depois. E tenho muita honra, portanto, ter estudado no mesmo colégio onde ele fez parte da sua formação. Belo Horizonte, teve em Friburgo, depois retorna para Belo Horizonte. E ele foi um gestor no campo da educação e da cultura, no MEC, né? Como funcionário público vinculado à estrutura do MEC, do Ministério, na época, o Ministério de Educação e Cultura. Portanto, temos pontos comuns de lidar com a questão cultural também, nesse plano da gestão. Ele é muito mais do que isso, além de ser um excelente habitante de Itabira, nascido em Itabira, mineiro convicto. Ele foi o maior poeta brasileiro e, portanto, tem uma obra que transcende, que ultrapassa a todos esses aspectos que eu mencionei agora. Mas, de qualquer forma, eu fico muito grato ao convite para poder participar desse momento, não é? Com relação à questão cultural, à questão da pandemia, esse momento todo crucial que nós vivemos, já foi, de alguma forma, tocado aqui, não é, Afonso? A questão cultural no Brasil já vivia uma situação que foi agravada, e foi agravada de uma maneira muito exacerbada. Já tínhamos uma questão econômica séria, já vimos numa crise já de alguns anos, essa crise se exacerbou no período da pandemia, como todos nós observamos,
com a necessidade de dar atenção a questões prementes, gravíssimas, sanitárias, questão do suporte àqueles que perderam o emprego, aqueles que ficaram na Rua da Amargura, muitos que tiveram necessidade. Tudo isso exigiu, por parte das autoridades, muita atenção, um certo descontrole absoluto no que diz respeito à própria questão da pandemia, como todos nós sabemos, mas a maior ameaça, o maior risco, a maior dificuldade que a questão da cultura, assim como outras questões também, mas a questão da cultura em particular, sofreu e sofre ainda hoje, chama-se o desmonte da infraestrutura. Aquilo que diz respeito aos organismos, às formas de financiamento, às organizações necessárias para dar suporte, a ação que cabe ao Estado, de maneira geral, proporcionar para o funcionamento da área cultural, né? Estou me referindo, como disse, às leis de incentivo, especialmente a Lei Maior de Incentivo, que é a antiga Lei Rouanet, que agora está mudando a sua característica, e não é alguma coisa que está favorecendo tanto a cultura como nós gostaríamos que fosse. Instituições como museus, alguns até sofrendo uma situação muito mais grave, que eu não responsabilizo apenas a esse governo em particular, mas eu responsabilizo ao descaso com o suporte à estrutura necessária para a questão da cultura de modo geral, e muitos outros organismos que acabaram sendo afetados profundamente por essa experiência que a pandemia exacerbou, como disse aqui. Com relação à pandemia, em particular, Afonso, nós temos um caso muito interessante. Nós temos dois aspectos que me movem, me tocam profundamente. Um deles diz respeito às mudanças de hábitos necessárias a essa altura, seja até mesmo para a nossa sobrevivência, digamos assim, né? O cuidado com as questões sanitárias, como todos nós sabemos, né? Mas no que diz respeito aos hábitos culturais, provavelmente dito, também houve uma alteração na sua frequência, nas modalidades, e algumas incorporações novas aos hábitos culturais que dizem respeito ao próprio aspectos sanitários, coisa que antes, né, hoje em dia, para se entrar num teatro, você tem que ter determinados procedimentos que antes você não tinha. Isso é muito necessário levar em conta. Não apenas a questão do afastamento social, a questão das máscaras, a questão da higienização total, etc., etc. Eu agora mesmo tive a oportunidade de, junto com você, estarmos em Portugal, lá em Óbidos, numa feira literária também muito importante. E antes eu tive a oportunidade de visitar e de participar de alguns espetáculos na cidade de Lisboa. Então, é uma outra realidade, é um outro cuidado. Você não sai de uma vez, você tem um pouco... Quando termina o espetáculo, você espera que sua vez de sair seja anunciada, para que você tome cuidado com a questão desse afastamento. Então, os hábitos culturais estão sendo envolvidos por esse cuidado maior com a questão da saúde. Isso é importante, né? E uma outra questão muito séria no que diz respeito à área cultural, a gestão cultural também modifica-se. Ela se direciona a alguns aspectos que antes não eram tão considerados, como a própria questão sanitária, como eu mencionei aqui, e uma questão muito mais grave, que foi exacerbada pela pandemia, que é a vulnerabilidade social. Temos muito mais gente sofrendo as consequências do desemprego, das dificuldades todas econômicas, enfim, e isso se avolumou e, de alguma forma, nós temos uma atenção muito especial para esse campo, né? Então, o social se juntou de uma maneira muito mais profunda com a questão cultural, de modo geral. Não apenas para o público em geral, mas para os fazedores de cultura também. Os fazedores de cultura necessitam de um suporte novo. Foi tentada a lei Aldir Blanc, que teve um pouco de suporte para isso, mas necessariamente nós temos que pensar em alguma coisa mais perene, mais permanente, para que a produção cultural, com suporte público, e eu não digo suporte de dinheiro necessariamente,
é infraestrutura, é legislação, é atenção, cuidado com isso, além do suporte financeiro também, sobretudo das empresas que são estimuladas e veem na cultura e nessa junção do cultural e do social um aspecto fundamental para a sua prestação de serviço junto à comunidade. As empresas estão, e o grande exemplo que a Vale está dando nesse momento revela esse tipo de preocupação que eu acho muito necessário ser considerado. No nosso caso, no SESC, somos uma instituição suportada por uma contribuição compulsória que vem das empresas de modo geral. Então, isso tem garantido uma continuidade. Então, tivemos que nos adaptar buscando, na nossa maneira de agir, aquilo que fosse mais adequado, tipo buscar o virtual, né, que está sendo usado até agora, nesse momento, e agora estão partindo para uma mistura entre o virtual e o presencial, chamado híbrido, que é importante. As nossas unidades em São Paulo atualmente estão já recebendo público para espetáculos, para atividades culturais de modo geral, usando ainda os cuidados do afastamento social, usando o cuidado da máscara obrigatória, usando, inclusive, a certificação das vacinas, que eu acho que é algo fundamental para as pessoas frequentarem os ambientes de modo geral. E nós estamos totalmente nessa perspectiva agora. Então, em toda a cadeia, digamos assim, de realização cultural, desde da sua conceituação, a sua abrangência, o seu financiamento, as diversas modalidades voltadas para o público em geral, voltado para as diversas modos de fazer, as relações entre cultura e educação, cultura e desenvolvimento, cultura e liberdade, tudo isso faz parte desse grande conjunto, como foi muito bem dito na abertura pelo nosso representante da Vale, Luiz Eduardo, falando do caráter, digamos, estratégico, fundamental, essencial da cultura, e da cultura abrangida, a cultura no sentido mais amplo possível, a cultura que leva em conta não apenas a questão das artes e do espetáculo, mas a cultura do bem-estar, que é o que eu mencionei antes e que já conversamos sobre isso, não é, Afonso? A cultura de buscar o melhor possível para todos sempre, desde que haja condições, e buscando isso para quê? Para todos os públicos, e superando as questões vinculadas à desigualdade, respeitando a enorme diversidade como algo fundamental. São elementos novos nessa consideração pós-pandêmica que, de alguma forma, nos ajuda a entender a nossa realidade e as nossas obrigações. Eu, para concluir esse primeiro momento, diria o seguinte: a cultura e tudo que envolve o campo da cultura, esse campo do imaginário, da reflexão, do pensamento, e, ao mesmo tempo, da provocação, do debate, através das diversas linguagens, seja música, teatro, dança, as artes visuais, sejam a literatura, que tem uma força extraordinária, como nós sabemos, dessas feiras extraordinárias nas quais nós estamos envolvidos, né? Tudo isso provoca na gente a necessidade de perceber o quê? O desejo de uma vida melhor para todos, o desejo de um mundo melhor para todos. Portanto, uma perspectiva de melhor ou de maior bem-estar. E o bem-estar no sentido pleno, não o bem-estar puramente material, de conforto, de espaço físico, de condições físicas efetivas, que são importantes, mas não são essenciais ou não são únicas. Além disso, nós temos que ter a satisfação do espírito, a satisfação da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar mental. E isso a cultura exerce um papel extraordinário, e é nessa direção que a gente atua de maneira intensa, e eu acho que FLI Itabira vai fazer um papel extraordinário, ajudando a gente a entender melhor essa realidade e, com isso, divulgar mais ainda o papel extraordinário que o mundo da cultura, esse mundo no qual nós estamos inseridos, pode ser muito melhor aproveitado se a gente tiver o cuidado, as condições, o pensamento voltado nessa perspectiva.
Era isso de início. Estamos às ordens aí. Muito obrigado. Osório, eu tinha umas 40 perguntas para te fazer, mas eu não vou fazer nenhuma. Afonso, Só posso fala. só comentar, fazer É um isso que eu queria comentário? Eu falar. quero festejar e parabenizar as palavras do Danilo, de forma brilhante, colocou aqui esse novo mundo que se abre. Me fez aqui lembrar de a cultura está acima da diferença da condição social, né, Danilo? Já como dizia Confúcio. E quero falar um pouquinho, você falou um pouco desse novo mundo, e eu quero falar um pouco da importância do empresariado nesse momento, que é da escuta ativa. Eu acho que as empresas, não só a Vale, mas eu acho que todas as empresas desse país que têm a sua responsabilidade social, né, ela precisa, de fato, exercitar essa escuta ativa, perceber o mundo onde a gente está inserido. Eu acho que esse mundo pós-pandemia nos trouxe isso com uma velocidade incrível. Eu quero aqui dizer que eu fiquei, ao longo desses 2 anos, cuidando de uma frente humanitária da companhia, e você falou algumas coisas, Danilo, que muito me impressionou, a carência, a necessidade, vários equipamentos culturais que não tinham condições de pagar a folha de salário, músicos e artistas que estavam passando uma necessidade incrível. E que, nesse momento, você vê que todas as questões sanitárias e econômicas e desafios que estamos enfrentando no país, você vê que há, de fato, eu vejo uma força muito grande, de quase um momento assim, renascentista que a gente está prestes, eu acho, a começar aqui no Brasil, porque há uma vontade de viver muito grande. Né? A gente hoje sai dessa pandemia dando muito valor à vida, muito valor aos encontros como esses que nós estamos tendo aqui hoje, porque isso é vida, isso é cultura, e eu quero dizer que tanto o Instituto Cultural Vale como inúmeros outros parceiros que eu poderia ficar citando aqui têm essa sensibilidade hoje, e eu acho que é fundamental essa união na sociedade, entre o artista, os equipamentos culturais, as empresas, para que a gente possa, de fato, fomentar a economia criativa no Brasil, que está precisando tanto. Eu queria aqui bater palmas e fazer aqui um eco às suas palavras, Danilo. Obrigado. É isso. Parabéns. Bem, Osório, então a pergunta volta para você. Eu queria falar sobre enfrentamentos. Em toda a fala do Danilo, o subtexto, na minha opinião, teve esse. Os enfrentamentos pessoais, os enfrentamentos individuais, coletivos, de grupos de comunicação, grupos de teatro, grupos de dança, esses enfrentamentos que a cultura brasileira esteve à sua frente nessa pandemia. Osório, como é que você pode falar até por você, não precisa ser uma fala institucional, visualizou isso e, principalmente, como você vê o salto, como você vê o que está à nossa frente nesse horizonte de 1 ano e 8 meses de pandemia que a gente enfrentou. Afonso, obrigado pela pergunta. Eu queria fazer aqui algumas reflexões, como você bem falou, não só institucional, mas do ponto de vista pessoal. A quantidade de pedidos de ajuda, quantidade de situações dramáticas que eu vivenciei, eu pude estar próximas nesse quase 2 anos de pandemia, foram diversas. Poderia ficar citando aqui diversos museus, grupos de teatro que não tinham condições de continuar trabalhando, situações de orquestras sinfônicas inteiras que estavam prestes a fechar e que, de fato, eu acho que houve aqui um momento dramático, de muita inflexão que nós experimentamos no Brasil, mas eu acho que isso fez com que houvesse uma união muito grande, uma união de forças
em prol do país, em prol da cultura. E se você me perguntar assim, onde se deu esse salto quântico? Para mim foi nas plataformas digitais. Ao mesmo tempo que eu vou citar 4 museus próprios que a Vale tem, que a gente fechou as portas e que nós tivemos que ter um isolamento social muito grande, chegou um determinado momento que vimos que a saída, até para que pudéssemos estar promovendo espetáculos e cultura, fomentando a cultura no país, teria que se dar na plataforma digital. E aí eu quero dizer que a gente nos uniu no primeiro momento ao Instituto Eclos, que fez o festival Up, né, que se tornou aí o maior festival online em número de artistas independentes da América Latina. E conseguimos aí esse movimento apoiar diretamente, de forma emergencial, 2.000 artistas. Eu vejo que agora, nesse momento, está começando o espetáculo da Deborah Coker, também que também está indo para as plataformas digitais. Quero aqui fazer um convite a todos também. Eu tive recentemente no museu ainda fechado nosso no Maranhão, visitando as exposições virtuais chamado Maranhão por Pierre Verger. Eu fui lá ver esses registros fotográficos do Pierre Verger no Maranhão, e que agora nós estamos aí reabrindo as portas. Então, poderia ficar aqui citando diversos exemplos, mas o que está, de fato, acho que a essência desse enfrentamento foi união. Eu acho que houve uma união muito grande de entes privados, da iniciativa privada, do empresariado, para esse... Então, e passar essa mesma pergunta para o... movimento. Voltou. Vocês estão me ouvindo, Afonso? Porque para mim deu um repique aqui. Deu um piquezinho, mas pode continuar, Osório. Obrigado. Nada. E que eu acho fundamental essa união também na classe artística, mas se você me perguntar assim, onde é que eu estou vendo esse salto quântico novamente, vai ser nas plataformas digitais. Eu acho que, de fato, isso vai democratizar a cultura e acho que novas tecnologias vão surgir e que essa acessibilidade que vai ocorrer para toda a sociedade, para pessoas que antes não tinham condições de ver um espetáculo, de participar de uma exposição, agora vão poder, de forma bem mais democrática, ter acesso à cultura, conhecimento e conteúdo. Então, acho que essa pandemia, ao mesmo tempo, trouxe esse momento muito duro de combate, mas também eu estou vendo um salto quântico na quantidade de pessoas que vão estar sendo atingidas e vão passar a ter acesso à cultura por essas plataformas digitais. Esse é o mundo novo que eu estou enxergando. Danilo, como é que, sendo bem objetivo, como é que o SESC vai encarar esse início, essa nova retomada? Como é que está sendo? Bom, nós estamos reprogramando toda a nossa atividade, juntando o virtual com o presencial imediatamente. Temos agora, nesse momento, realizando um festival de jazz que tem uma parte presencial e todo o espetáculo presencial está sendo levado também. Isso que o Osório falou é verdade, né? À medida que esse salto que se dá via as novas plataformas, a tecnologia, permite realmente que a gente faça esse festival de uma maneira muito mais ampla, de uma maneira muito mais completa. Então, nesse sentido, há um despertar de uma nova situação no que diz respeito à transmissão, ao alcance, etc. Agora, um aspecto fundamental para mim, que é marcante com a pandemia, é a questão da percepção da necessidade de sermos solidários. Por que eu digo isso? Porque a dependência prática, objetiva, direta da questão sanitária diz respeito a nós, individualmente, mas diz respeito ao outro que está aqui ao meu lado. Portanto, a pessoa que está ao meu lado e com quem eu convivo, ela tem também
que cuidar da mesma forma que eu, e eu tenho que cuidar para que ela cuide, e ela tem que cuidar para que eu cuide. Então, o cuidado tem que ser recíproco, de uma forma muito mais ampla. Esse cuidado recíproco, necessário, indispensável, fundamental para a sobrevivência da humanidade, eu chamaria de um princípio de solidariedade, indispensável, portanto, que aparece de uma outra forma. Agora, não estou falando mais de uma questão de convicção pessoal, religiosa, política, etc. Mas não, nem humanitária. Estou falando de alguma coisa de sobrevivência mesmo. Bom, é claro que isso é pouco, mas isso é um início importante de um novo pensamento em torno dessa questão da solidariedade de uma maneira mais plena. Mesmo que não se perceba claramente que isso está acontecendo, inevitavelmente esse germe, essa sementinha está jogada. E ela, de alguma forma, vai render. E vai render em todos os campos, especialmente nos campos onde essa questão é debatida, é discutida, é incentivada. O campo da cultura trabalha com muita força nesse campo. O campo da cultura, de alguma forma, tem esse caráter de procurar sempre o melhor, um mundo melhor. Ele denuncia o que não serve agora para poder dizer, olha, nós temos que mudar, nós temos que transformar a nossa vida, né? Então, nesse sentido, portanto, eu acho que esse momento pós-pandêmico traz essa perspectiva, sim, de uma mudança que está num campo bem vasto, num campo muito amplo, e não diz respeito a mim, a minha família apenas, individualmente as pessoas que estão à minha volta, mas diz respeito ao mundo inteiro, diz respeito a todo mundo em qualquer parte. Eu percebo isso, eu tive agora recentemente, como te falei, em Portugal, e eu noto que lá as pessoas são solidárias no quê? Lá é permitido não, digamos, utilizar mais a máscara nas ruas. Muita gente não usa, tem gente que usa, tem gente que não usa. Mas entrou num ambiente, qualquer ambiente fechado, existe um movimento, uma pressão, claramente, para obrigar todo mundo a colocar máscara. E isso é assumido popularmente, não é assumido pelas autoridades escrevendo algum... Porque isso é um aprendizado, não é? As pessoas estão aprendendo também. Estão aprendendo, estão vivendo. Por que isso? Porque tem que ser solidário. Há 20 e tantos anos atrás, eu estive no Japão e já pessoas que estavam adoecidas com gripe na época usavam máscara para evitar que o seu germe passasse para outra pessoa. Isso já tinha lá há muito tempo, né? No Oriente, de modo geral, no Japão em particular. Isso se tornou uma coisa necessária para o mundo inteiro hoje e alguma coisa que vai, de alguma forma, se introjetar no comportamento do ser humano. Então, o que eu acho, no fundo, é o seguinte: há uma mudança, sim, e essa mudança pode ser para melhor, se nós tivermos a convicção de que esse mundo tem que mudar. As empresas, como muito bem disse o Luiz Eduardo, têm um papel vital nesse momento, na medida em que elas, como propulsora do desenvolvimento de modo geral, e também de todas as ações que ajudam e colaboram, educação, a cultura, a saúde, enfim, têm que, de alguma forma, estarem convictas de que, se não atualizarem os seus procedimentos, correm o risco de perderem a sua força. E isso já existe em alguns países, esse tipo de verdade colocada. Aqui, talvez não tanto, mas já tem algum início importante, especialmente no que diz respeito à diversidade, questão de gênero e outras coisas mais. Osório, gostei dessa fala do Danilo e a pergunta é para você. Você acredita que esse aprendizado, no caso do Danilo colocando a solidariedade à frente desse aprendizado, vai permanecer ou você é pessimista? Não, eu sou otimista. Eu acho que há um aprendizado que não cabe mais. Tem coisas que mudaram permanentemente essa pandemia. E eu concordo com o Danilo. É um aprendizado. Eu falo tanto das empresas como também dos dirigentes e das pessoas que estão vivendo na sociedade atualmente. A solidariedade, nenhuma empresa mais vai conseguir estar operando se não demonstrar efetivamente o impacto positivo que está fazendo na sociedade.
A própria Vale, durante a pandemia, a gente mudou o nosso propósito. A gente reviu o nosso propósito, que é, de fato, transformar a mineração em quê? Em prosperidade, em impacto positivo no território, juntos, não sozinhos. Nenhuma, no mundo atual, com tamanha complexidade dos desafios que se colocam perante a todos nós, o Danilo falou muito bem, solidariedade, que ninguém sozinho consegue resolver todos os problemas que a gente tem que enfrentar na humanidade. Veja o que está acontecendo, nós estamos às vésperas aí da COP26, né? Eu vejo que todo mundo está precisando, de fato, se unir para, de fato, levar uma sociedade, uma economia, uma produção para um novo mundo de uma economia de baixo carbono. Todo mundo está prometendo ter uma pegada de carbono neutra. E essa pegada de carbono neutra não se dá apenas no âmbito ambiental, né? De fato, nós temos um aquecimento global, mas muitos comportamentos, e eu digo que a gente vive na sociedade, muitos comportamentos precisam ser modificados, né? E a gente precisa perceber o outro. E quando o Danilo muito bem falou, as empresas, eu acho que, e eu falei isso no início, a questão da escutativa. O que é escutativa? É perceber o outro. Não é apenas conhecer um problema, mas reconhecer esse problema e que você faz parte dele e que você faz parte da solução dele. Mas que você não tem todas as respostas e que é importante que haja essa união de forças e essa solidariedade, na minha opinião, de forma otimista, veio para ficar. Eu não acredito que há espaço para que você seja próspero sozinho. Não existe mais ninguém que possa viver isolado no mundo. O mundo, de fato, é uma grande aldeia global. É isso mesmo, muito. Gostei da palavra complexidade colocada pelo Osório no campo de que durante a pandemia algumas camadas de coisas complexas vieram à tona. Eu cito as minorias, eu cito a questão do negro, eu cito a questão do LGBTQI+, e outras, eu cito a própria pobreza extrema, né, que saíram, a minha impressão é que tomaram força, aquela força necessária para ser colocada à mesa em discussão. Então eu gostaria que você falasse desse assunto frente ao seu empreendimento. Nada pode ser analisado só de um ponto de vista, né? Complexidade ensina esse conceito que você tem que tentar enxergar sobre todos os aspectos, sobre todos os ângulos possíveis para poder entender uma realidade. E essa realidade da desigualdade brasileira tão falada, ela tem características muito claras e definidas. Ela tem um aspecto racial, tem um aspecto da questão de gênero, muito bem colocada, tem a questão até geográfica, até de oportunidades econômicas e sociais, de acesso à informação. Existem muitos elementos que envolvem essas questões ligadas à diversidade. E, naturalmente, quando você estuda com um olhar mais generoso, você amplia a sua capacidade para enxergar todos os aspectos, não apenas se prender a um ou só a outro. No que diz respeito à nossa atuação, em particular, como dirigente do SESC, aqui no estado de São Paulo, o que eu costumo chamar de pacote de bem-estar envolve muita coisa. Não é uma coisa definida apenas como, sei lá, uma ajuda financeira para resolver uma questão apenas. Não. Trata-se de você proporcionar um programa que leve em conta os aspectos que envolvem o ser humano como um todo. E a cultura é que tem esse condão de juntar tudo isso, de fortalecer tudo isso. Então, para nós que atuamos nesse campo cultural de uma maneira assim bastante ampla e, portanto, complexa, tem a ver com a cultura, para nós tem a ver com o ambiente, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a questão da alimentação, tem a ver com a saúde, tem a ver com todas as condições de vida do ser humano. Inclusive, até mesmo com a educação, no sentido da educação regular, que é parte do processo. É indispensável, fundamental,
importantíssimo, mas é parte do processo. E a educação, no sentido pleno, no sentido amplo, ela se confunde com o conceito de cultura no sentido pleno e no sentido amplo. E vale, portanto, como um processo permanente do que eu chamaria de educação permanente. Ou seja, aquela educação que você está se submetendo necessariamente desde o momento que você nasce até o momento que você fecha os olhos definitivamente. Você está sempre num processo educativo permanentemente, né? E aí a cultura tem um papel vital nisso, porque, especialmente a cultura das artes, aí no caso, porque a cultura das artes trabalha com o imaginário, com o abstrato, com o simbólico, com aquilo que é exclusivo do ser humano. Somente o ser humano faz cultura nesse sentido. Portanto, somente o ser humano cria e tem condições de poder desenvolver a sua proposta, as suas ideias e a sua evolução natural, como nós percebemos em todo o processo civilizatório. Então, é lógico que a cultura tem um papel vital nesse processo complexo, sem dúvida nenhuma, mas que tem muita gente participando. E agora a gente percebe de uma maneira, e a pandemia ofereceu isso, viu? A quantidade de atores, criadores, pessoas da periferia, dos lugares mais afastados, dos lugares mais próximos, de tudo quanto é lugar, na escrita, na poesia, na música, na dança, até no próprio teatro. Nós fizemos uma experiência durante todo esse período de ações que nós chamamos de Em Casa com o SESC, que apresentavam as pessoas de casa, praticamente, fazendo a sua experiência, o seu trabalho e mostrando para um grande público. Isso valeu para a música, valeu para o teatro, valeu para a dança e valeu até para ações voltadas para a criançada, para o circo, etc. Então, para completar, tudo isso feito num processo de reflexão permanente, onde as ideias, o debate, a discussão estavam presentes de maneira bastante intensa, com uma programação própria, discutindo tudo isso o tempo todo. Eu fico muito satisfeito de perceber como, na colocação do Luiz Eduardo, a percepção das empresas de se sentirem atuantes, partícipes do processo, de uma maneira igualitária, de uma maneira colaborativa, é uma evolução extraordinária no mundo empresarial. E eu tenho visto isso também, tenho observado isso, como não uma saída estratégica para garantir o seu negócio. Não, para poder sobreviver, sim, mas, além disso, colaborar efetivamente com a transformação da sociedade. Isso me parece algo central, fundamental, e eu percebo isso. Esse próprio fundamento que o Eduardo falou sobre a Vale me pareceu muito adequado, muito preciso e muito necessário nessa altura da nossa evolução empresarial e no nosso desenvolvimento socioeconômico. Osório? A palavra da educação está rodando aí na sua cabeça, né, Osório? É incrível, realmente. Eu escutar aqui o Danilo, não podia concordar mais. Eu diria que nossa preocupação nesse momento, e quando a gente fala de educação, e a gente está com inúmeros projetos aqui de educação e de formação, não só para dar treinamento para professores, que são fundamentais nesse país, porque é o professor que vai na ponta ensinar a arte, ensinar o ofício para essa nova geração que está chegando. E muitas vezes esse profissional é deixado de lado, porque se olha muito somente a ponta ou um projeto de curto prazo específico. E eu quero dizer que um país como o Brasil, o que mais a gente precisa nesse momento é de educação e cultura. E de fato, quando eu vejo o papel tanto do Instituto Cultural Vale como de tantos outros, a nossa preocupação com as crianças. Eu quero aqui dizer que essa nova geração tem uma responsabilidade enorme com as crianças que estão começando agora num mundo completamente diferente.
Eu mesmo, que tenho filhos pequenos, fiquei quase um ano assistindo com eles aulas online. Agora eles vão para as escolas de máscara. É uma realidade completamente diferente que nenhum de nós já viveu. E sabe-se lá que mundo que vai ser apresentado para eles, e que, de fato, a gente tem uma responsabilidade muito grande de prepará-los para que eles possam ser pessoas e profissionais no futuro, de um caráter excepcional, pessoas do bem, solidárias, que possam, de fato, estarem vivendo numa grande aldeia, ajudando uns aos outros. O professor Danilo falou no início isso, né, essa questão da solidariedade. Eu vejo que o investimento em educação, investimento em cultura nesse país é um ato concreto de solidariedade, de perceber o outro e não só perceber, reconhecer as necessidades e saber que a gente tem aqui um papel muito importante para que a gente possa estar gerando o quê? Cultura. Cultura é vida, cultura é a alma de um povo. Eu acho que nós estamos começando uma fase, e eu falei aqui em algum momento da minha fala, de um novo renascimento, tomara que seja, de fato, de grande criatividade e de grande pujança do ponto de vista cultural e criativo no país. Nós estamos aí começando, pelo horário, tendo que passar, porque o cortejo da Marujada, que vai abrir o FLI Itabira, vai passar daqui a pouquinho e, obviamente, eu topei esse enfrentamento. Então, vai passar fazendo o maior barulho aqui. A gente não vai conseguir prosseguir. Então, eu queria registrar duas coisas. Primeiro, agradecer novamente ao Instituto Cultural Vale esse crédito de confiança no trabalho da associação. Muito obrigado. Eu espero retribuir com tudo que a gente tem de bom junto das palavras do Danilo. Enorme prazer. Sabe, isso do bem-estar expandido, essa coisa maravilhosa que o professor Danilo Miranda faz em todo o estado de São Paulo, nas suas unidades, essa coisa compartilhada, saúde, física, cultura, teatro, dança, cinema, literatura, todo esse exemplo de civilidade que o Danilo faz junto ao Sesc São Paulo, que deveria estar espalhado por esse país inteiro de forma indiscutível. Mas isso é outra história. Eu queria também agradecer a Prefeitura aqui de Itabira, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, não só eles, essa equipe sensacional do Marco Antônio Lage, meu amigo de infância praticamente, formou comigo na Católica e que eu tive a felicidade de, junto com o Instituto Cultural, fazer essa primeira edição com ele como prefeito, né? Ainda tem esse momento local, todo mundo jovem, batalhando, sangue na veia, sabe? Está aqui logo na nossa frente o caminhão do Projeto República, aberto com os sentimentos do mundo, falando sobre tantas coisas da nossa história. A Flávia Constante está aqui agora, daqui a pouquinho eu vou levar a Flávia lá para conhecer o Instituto. Dizer também que o FLI Itabira é realizado via recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ligado à Secretaria Nacional de Cultura, ligado ao Ministério do Turismo. A Lei Rouanet funciona maravilhosamente desde que foi fundada e foi, em certa medida, a verve, a força motriz, a palavra é essa, a força motriz da cultura brasileira. A Vale também participou e o Sesc sabe lidar muito bem com isso, claro que com recursos de outra natureza, não é o caso, mas para dizer esse viva a Lei Rouanet, viva a importância da Lei Rouanet hoje e sempre. Também agradecer a Silvana de Sá Ferreira, nossa tradutora em Libras. Silvana, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho conosco. Muito obrigado, viu? Brilhante. Teve até mensaginhas aqui no YouTube te elogiando, viu, Silvana? Depois eu te mostro. Queria dar a palavra para o Danilo primeiro, para encerramento, e depois para o meu querido Osório. Danilo, muito obrigado. Olha, Afonso, eu sou tentado a falar uma coisa que eu penso já há muitos anos, que é sobre as chamadas excelências mineiras.
Quando eu assumi, há muitos anos atrás, a direção do SESC, eu me lembro que eu tinha contato com muitos produtores e muitas ações de todo o Brasil e aqui de São Paulo, enfim. Mas de Minas vinham as excelências, vinha o Grupo Corpo na época, depois outros grupos de dança, vinha o pessoal do teatro, o Grupo Acti, o Galpão, enfim, e eu chamava esse conjunto no campo cultural das excelências mineiras. E eu vejo que esse conceito permanece, não apenas no campo das artes, mas também no campo empresarial, no campo do pensamento e da reflexão empresarial, na modernização do campo empresarial. Nós temos contato com outros grupos aí de Minas também. Então, isso me traz uma alegria muito grande poder manter essa relação com tudo que se faz em benefício do todo, em benefício do país inteiro. E, para mim, esse pensamento, eu sou do Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo e admiro o país inteiro. E uma vez me deram um título aqui de cidadão de uma cidade do interior e eu comecei a cantar, não a cantando, porque eu não sou cantor, mas citar o Chico Buarque, né? Daquele famoso Para Todos, né? O meu pai era paulista, minha mãe pernambucana, meu bisavô baiano, meu tataravô mineiro, e aí por lá fora. Esse é o país, e eu tenho isso muito presente, muito forte, essa convicção dessa realidade nossa tão complexa, variada, diferente e que traz uma riqueza extraordinária de maneira muito forte. E a nossa cultura é isso, a nossa cultura traz esse condão de juntar tudo de uma maneira muito forte em todos os níveis, no nível mais popular, no nível das periferias, que hoje tem um pronunciamento muito forte nas diversas linguagens, né? Isso se observa da maneira muito intensa, com protagonismo, com força, com decisão, não é? Nas periferias de modo geral, e não apenas a periferia das grandes cidades, mas a periferia no sentido amplo desse país inteiro e sair do famoso eixo, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, que é importantíssimo, mas é pouco se considerarmos esse país todo. A Vale está presente no país todo, sabe o que eu estou falando. A necessidade de nós termos essa. Então, eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez esse momento, viu, Afonso, de estar aí e desejar que Tabira seja bem robustecida no futuro e continue a desenvolver esse trabalho. Você já faz no outro extremo de Minas, uma outra feira, faz essa feira aqui no quadrilátero da produção mineral e, naturalmente, tem muito lugar aí de Minas para você fazer outras feiras também. Então, desejo o possível para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Danilo. Osório? Querido. Afonso, professor Danilo, primeiro, muito obrigado. Que enorme prazer esse bate-papo nosso aqui nessa última hora. Eu quero, Afonso, dizer que a minha esperança é de que esse primeiro festival do Fritabira se torne, de fato, uma tradição e que a gente tenha todos os anos o Fritabira para festejar aqui tantas obras literárias tão importantes, o nosso Drummond. Acho que Itabira tem uma relação com a Vale umbilical, né? É exatamente o local onde nascemos, e eu fico muito feliz de ver esse festival que já está nascendo aqui com tanta repercussão, já com tantas plataformas digitais para, como eu bem disse antes, democratizar a cultura. Então, primeiro, eu quero parabenizar a todos os organizadores do Fritabira, o meu aplauso, os parabéns. Acho que, no final desses dias, eu quero dizer que a responsabilidade será ainda maior, não só da Vale, como de todos vocês, porque nós vamos ter que repetir o próximo ainda maior, ainda melhor, atingindo ainda mais pessoas nas nossas plataformas,
não poderia não citar o nosso ilustre Drummond. Estou aqui com esse livro, que, aliás, eu recomendo, Do Vasto Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, fotografia do Adriano Fagundes, editora Autêntica. Felicidade para o Drummond, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Eu quero dizer que hoje a Fritabira está nos dando enorme felicidade. Felicidade porque é um marco e que seja, de fato, um divisor de águas para que a gente possa estar aí festejando no Brasil a cultura, festejando, de fato, o desenvolvimento social, territorial que a gente tanto precisa no nosso país, com muita alegria, criatividade. E eu quero dizer que esse é o papel do Instituto Cultural Vale. Conte conosco. A gente agora, no dia 30 de novembro, vai estar dando o resultado da segunda chamada cultural da Vale, que é uma chamada cultural nacional. Como eu bem disse, aproximadamente 3 mil projetos inscritos, são 25 milhões de reais que a gente já está fazendo pela segunda vez. Ano passado a gente lançou a chamada Vale, estamos lançando de novo. Quero dizer que eu começo a ver, de fato, as engrenagens culturais desse país tomando maior velocidade e tração. Então, aqui eu já estou começando a escutar aí, Afonso, passando aí, como você bem disse. Então, eu vou terminando por aqui, festejando o nosso Drummond, festejando o nosso Fritabira. Aplausos para vocês todos. Parabéns. É uma loucura. Vou pegar a câmera. Espera aí. Vamos ver se dá para colocar a câmera lá para vocês verem. Consegue aí, gente? Porque a marujada está aqui na beiradinha. Pega a câmera minha. Pega a minha ali. Só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue. Olha que felicidade, Afonso. Olha que felicidade. E seu Drummond reagindo. Osório, lembrando que ano que vem são 120 anos de Drummond. 120. Consegue colocar aí, gente? Vamos colocar para o Danilo e para o Osório ver a marujada. Você vê como eu era jovem, quando eu era vizinho dele, né, Afonso? Pois é. Já passou? Não deu, não conseguimos colocar não, gente, infelizmente. Tô vendo. Olha aí. Apareceu. Um pouquinho apareceu. Aí, ó. Olha aí, gente, é o ambiente da livraria, com a marujada aqui, o congado da região abrindo o festival. Daqui a pouco a gente vai lá para o palco, onde vai acontecer a apresentação presencial do grupo de dança Primeiro Ato, o espetáculo Sem Lugar, baseado na obra de Drummond, onde nós também vamos fazer uma fala do prefeito, uma fala da Instituto Cultural e também uma homenagem de condolências aos 600 mil mortos nessa cidade. Nós também vamos parar um pouquinho para refletir sobre essas famílias enlutadas, sobre o sofrimento que a gente está passando. Fiquem aí com a marujada e muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Osório. Vamos para frente, que tem mais 4, 5 dias, 24 horas no ar.